Mas existe muitas histórias por trás da Carla, né? Essa foi só uma delas. Cita pra gente aí como é que foi a questão. Você falou de acidentes, afogamento, né? Que foram alguns dos episódios que aconteceram na sua vida, né? Teve sim. Antes de casar, essa questão de afogamento, né? Passei por um processo tinha um lago aqui em Goiânia, Campos Dourado, né? Que saí dali para Aragoiânia. E eu sempre ia com amigos para lá, né? Amigos assim, casais, né? E ia andar de jet ski, né? De lancha e tudo, o pessoal ia para lá para isso. E nesse dia eu tava muito gripada, né? Nós chegamos lá 9 horas da manhã e eu muito gripada, mas e assim, a respiração, né, fica mais cansada, né? Sim. E aí, né, Vanessa? E aí eu sei que quando foi 4 horas da tarde, eu falei assim, vou dar uma voltinha na lancha junto com o pessoal, né? E aí eu sempre fiz natação, sempre nadei, né? Então, assim, muito confiante. Aí eu sei que lá no meio, uma amiga na época, não era nem minha amiga, era amiga de uma amiga minha lá. Ela pegou e falou assim, Carla, vamos pular? Eu falei, vamos. Aí a gente pegou e pulou no meio do lago. Aí, para ir nadando até a margem, né? E aí, assim que a gente pulou, ela começou a nadar e eu também juntas ali, e eu fui ficando para trás, fui cansando, né? E quando a gente cansa, geralmente você vira para boiar. Só que na hora que eu virei, parece que assim, fechou o pulmão, sabe? As costas, assim, parece que fechou mesmo, né? Eu só puxei o ar, assim, na hora que eu puxei, eu já desesperei, porque faltou o ar. Falei, e agora, né? E ela já estava lá na frente, eu olhei a lancha lá em cima, e aí peguei, virei, tentava nadar e não saía do lugar, e virava de novo, aí começou, né? Aquele desespero, assim. Né? Vou te falar. E aí foi quando eu voltei, virei e continuei tentando nadar, e nessa, né, desespero todo, o filho dessa mulher que pulou comigo, gente, você vê, eu não lembro o nome dela. O filho dela, ele estava sentado lá na margem. Eu não sei, assim, a proporção de distância para poder citar aqui, mas era bem distante. Ele estava sentadinho, ele tinha uns 7 aninhos na época. E aí eu sei que, assim, de longe, o meu olhar cruzou com o dele, porque não tinha mais ninguém. Eu olhava, todo mundo, estava acontecendo uma briga lá em cima, então, assim, estava todo mundo desconectado. Atenção voltada para lá. E aí eu olhava para ele, sabe? Eu falo assim que foi um anjo, né? Meu olhar fixo nele ali, ele olhava quietinho ali, mas sem desespero também ele, né? Ele só ficava olhando. E aí eu sei que chegou a hora que na minha mente passou assim, cansei, desisto, sabe? Não consigo mais. E é o que acho que acontece com quem passa por esse processo, né? E aí foi quando eu submergi, né? E mesmo assim, já de baixo ali, né? Já com os olhos fechados, de repente, assim, eu senti alguma coisa. Na hora que eu abri o olho, assim, de uma vez, né? Era a mãe dele, que tinha voltado muito rápido, sabe? Ela voltou e assim, eu sei que ela se balançou todinha, assim, porque eu tentei agarrar nela, né? E aí depois ela fala que, assim, que a única coisa que passou na cabeça dela foi de ir me empurrando com os pés. Aí ela foi fazendo o processo, né, de me empurrando com os pés, e eu tentava pegar nela e não conseguia voltar, né, assim, pra cima. Até que eu consegui colocar a pontinha do pé, né, assim, depois de um longo caminho, pontinha do pé alcancei, assim, fiquei só com o nariz, assim, para fora. Aí foi indo, aí veio aquele monte de gente, assim, para me pegar. Aí eu sei que eu já fiquei, assim, alguns minutos, né, assim, para voltar, né. Mas eu falo, assim, que foi um anjo, aquele menino. Não tenho dúvida, assim. Eu tô segurando aqui para não emocionar. Porque a gente não tem como não emocionar, sabe? Porque eu vejo, assim, a mão de Deus em tudo, né? Toda a minha história, assim, eu vejo, assim, que foi livramento, né? Mais uma oportunidade de Deus, assim, na minha vida. Fora, né, assim, acidentes que eu tive. Em 96, eu tive um acidente de moto que eu fiquei 6 meses sem andar. Então, assim, veio um carro por trás, era um policial apaisando, na época tinha bebido. Ali perto do Hiper Moreira, tinha aquele
Aí tinha um bar lá, esqueci o nome. Aí eu passando ali na porta, né, com um ex-namorado na época. E aí veio o carro por trás e bateu, me arrastou junto com a moto. Deu 30 metros. Aí sei que quando a moto entrou debaixo do carro, que freou o carro e me jogou, aí eu já caí direto com a bacia no chão, né? Por pouco não pegava mais pra cima. Eu quebrei a bacia, as 2 pernas, deu 5 pontos na cabeça e o cóccix, né? Na época eu não precisava usar capacete. E aí, ali eles me pegaram, né? Várias pessoas me pegaram, que não quiseram esperar ambulância, né? E tudo. Aí me colocaram na carroceria de uma caminhonete e me levaram pro IOG. Não, neurológico primeiro. E ali, assim, o jeito que pegou, né, e tudo. Depois, assim, fui no banco do carro de um hospital para o outro. Então, foram 6 meses sem andar. Aí eu tenho platina e 6 pinos na bacia. Né? Nossa! Aí com Como isso... que foi essa experiência de 6 meses na dependência Nossa, dos outros? 6 meses, assim, que foram difíceis, porque eu tava, não lembro a idade, mas dependente totalmente, né? Que os primeiros, um mês e meio foi só de cama, porque eu não podia mexer, né? Eu tinha que ficar só deitada de barriga para cima durante um mês e meio. E aí era o que fazia tudo na cama, comadre e tal, muito difícil. E assim, nessa época eu não era uma mulher tranquila, né? Eu era impaciente, né? E tudo, eu era impulsiva. Eu tive isso também, gente. Foi uma escola, né? Então assim, eu Pra fui... chegar nessa plenitude Sim, teve tudo isso, fui né? impulsiva, assim, de pegar telefone, ficar ligando pra namorada até atender e não atendia, ficava... Acho que por isso também vinha essas questões de... esses desespero também, né? Então, eu era assim, né? E aí depois, esse tempo que eu fui aprendendo mesmo, assim. Aí eu lembro uma vez que quando eu aprendi a pegar eu mesma, a sentar na cadeira de roda sem depender, eu sempre fui assim. O não, para mim, sempre me impulsionou. Por mais que, assim, que chegava num determinado momento, eu não ia mais para frente, sabe? Alguma coisa me bloqueava, alguns nós me faziam, né, paralisar e não dar mais passo, mas o não, né, nunca me deixou prostrada, sabe? Eu sempre agia assim, não, eu vou conseguir. Então, assim, eu lembro que um dia minha mãe estava lavando lá fora a garagem, eu na cama dela, né, que eu ficava na cama deles. E aí, mãe, quero ir no banheiro. Ah, peraí, tô limpando ali, né? Aí eu peguei, olhei para a cadeira de roda, assim, do lado, peguei e falei, eu vou tentar. Peguei, puxei a cadeira, né, travei ela e fui arrastando, assim, em cima da cama e fui pro banheiro. Então, assim, sabe, assim, eu não me paralisava naquilo, né? Eu lembro também que quando foi para eu ficar em pé, né, sozinha, quando faltou, acho que estava com quase 5 meses, aí eu peguei, encostei a cadeira próxima à janela, né, travei ela também, segurei assim na janela e fui levantando devagarzinho para ficar em pé. E foi assim, vitória, né? Com certeza. Então, assim, quando a Rafaela nasceu também, com 3 meses, só para você te mostrar, assim, que não me paralisa, né? Com 3 meses, meu irmão, que é mais velho, tinha 2 filhos, a minha irmã, minha mãe, minha avó, não deixava eu dar banho na Rafaela. Aí, o que eu fiz? Eu tranquei a porta do quarto. Hoje eu vou dar banho. Tranquei a porta do quarto e... fui lá, arrumei tudo bonitinho, né, lá no banheiro, e fui dar banho nela. Não virei ela, que eu tinha, né, mas assim, mas eu tentei, fiz ali, não, eu vou fazer, eu consigo. Mas você teve alguma complicação do seu parto? Não. Com 3 meses, né? Eu acho que porque, assim, todo. filha caçula, aí separou, voltou para casa dos pais, aí já, assim, na cabeça deles, continua sendo a caçula, agora com uma outra caçula, sabe? Na cabeça Caçula deles, eu cuidando acho da que caçula. Então, assim, uma criança cuidando de outra criança, porque eles não me viam assim, como, apesar de que a minha mãe fala assim, que sempre falou, né? De tudo que eu passei e tal, você tem mais fé, mais força, né, do que eu e tal, mas assim, voltou para casa dos pais. É diferente, né?
Até hoje. Não, Até hoje é uma luta, porque eu ainda tô lá, né? Então até hoje eu tenho Nossa que. senhora, Mas eu sei me, como é. né, assim, eu se posicionando, eles conseguem ver isso hoje, mas assim, não deixa de É ser. tão engraçado Assim. isso que, tipo assim, eu não sou criativa na cozinha, mas o meu tempero ele é gostoso. Então, eu sei me virar bem. E quando a Luísa tá comigo, a criança não passa fome. Fato. Aí, antes de ontem, né? A minha mãe foi buscar a Luísa na casa da minha tia e tal. Luísa é a sobrinha Minha dela. sobrinha de 5 anos. Aí minha mãe falou assim, Luísa, você já jantou? Não, vovó, não jantei, mas a Dinda vai fazer. Ó, minha mãe, Luísa, a sua Dinda não sabe se virar. Nossa, e detalhe, ela chegou lá em casa me contando isso, sabe? Eu falei assim, mãe, como que eu não sei me virar? Lógico que eu sei me virar. Mas realmente, eu também sou a caçula. Então, assim, pra pai e pra mãe é difícil. Nunca cresce, Eu fiquei né? olhando. Aí um dia meu cunhado falou pra mim, falou assim, pra Renata, né, que é minha irmã, falou assim, nossa, a Vanessa precisa sair de casa mesmo, porque senão, tipo assim, porque realmente eu estou em casa, minha mãe, a cozinha, Faz ela tudo. que comanda, ela faz tudo. Igual eu tô passando mal ontem, era chazinho, era não sei mais o que você quer comer. Então, assim, pra pai e pra mãe ter filhos, mesmo adultos dentro de casa, eles nunca vão enxergar a gente como adultos, né? E isso, sim, tem uma beleza e benefícios, tanto positivo quanto negativo, né? Porque a gente tem que sair de casa. E a gente também acomoda, né? Acomoda, E, por outro lado, o positivo é o quê? É o cuidado, o zelo, você saber, assim, que você tem um pai e uma mãe que faz isso por você, sabe? Mesmo 80 e 70 anos, como meus pais têm. E, sim, eles parecem ter 15 anos a menos, né? Mas eu falo isso, que, assim, tem o lado positivo, mas tem o lado negativo também. O negativo é para mim. Sim. Né? O positivo ali deles, porque eles são pai e mãe, não vai deixar de fazer isso. Mas o negativo é pra mim, pra nós, né? Que a gente né? Não, e minha sobrinha já tá com tanto isso na cabeça que ela vira pra mim e fala assim, Dinda, vamos no restaurante, né? Tipo, ela não me pede mais pra fazer comida. Tudo ela vira pra mim e fala assim, vamos no restaurante, né? Tipo, ela já sabe que eu gosto também de frequentar bons lugares. E normalmente sempre tem brinquedoteca muito boa, né? Então, pra ela, Dinda, vamos. Você não sabe cozinhar mesmo? Você não sabe, vamos. não. Aproveita. Aproveita.